Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Saudações! Hoje, a revisão com a Toledo Med é sobre um dos maiores desafios práticos da nossa profissão: a febre de origem indeterminada, ou simplesmente FOI. Bom, essa é uma análise clínica de alta performance. Ela foi estruturada com muito rigor para que você tenha um domínio absoluto desse tema, seja para tomar aquelas decisões difíceis em enfermarias complexas ou para garantir a excelência nas provas mais exigentes, como Revalida e Enamare. A precisão diagnóstica é exatamente o que separa a medicina comum da medicina de elite. Então, vamos iniciar a nossa investigação. O nosso roteiro clínico de hoje é bem direto. Vamos passar pelos conceitos e critérios clássicos, entender as 4 subclasses, mapear os principais suspeitos na etiologia, traçar um mapa de investigação, analisar exames e o veredito diagnóstico e, claro, fechar com foco em alta performance nas provas. Certo, seção 1. Vamos aos conceitos e critérios clássicos. Para começar a resolver esse mistério, a gente precisa olhar para o marco zero. Em 1961, Petersdorf e Beeson criaram a definição clássica de FOI, e ela se apoia em 3 pilares muito claros. Primeiro, temperatura axilar maior que 37,8 graus, medida em várias ocasiões. Segundo, uma duração mínima desses sintomas de 3 semanas. E terceiro, a ausência de um diagnóstico etiológico, mesmo depois de uma semana inteira de investigação dentro do hospital. Agora, por que isso? O grande objetivo dessa regra estendida era criar um filtro potente, desenhado puramente para excluir aquelas doenças benignas e autolimitadas da nossa frente. Seção 2. As 4 subclasses e a evolução desse conceito. A medicina avançou e 30 anos depois, em 1991, Durack e Streeter atualizaram esses critérios. Para acompanhar a agilidade da prática moderna, aquele tempo de investigação caiu para um mínimo de 3 dias de internação com exames. E o mais interessante aqui é que eles dividiram a síndrome em 4 subclasses bem reais. Temos a FOI clássica, a FOI nosocomial, que é aquela ligada à assistência à saúde, a FOI neutropênica e a FOI associada ao HIV. Veja que cada um desses cenários exige da gente um nível de suspeição clínica completamente diferente. Entrando agora na seção 3, a etiologia, ou os nossos principais suspeitos. Sabe o que é realmente revelador aqui? A estatística por trás desses suspeitos. As doenças reumatológicas lideram o quadro, respondendo por 22% dos casos. Logo atrás, vêm as infecções, com 16%. As neoplasias estão em terceiro, com 7%, e uma miscelânea de outras causas preenche os 4% restantes. Ter essa distribuição muito clara na mente é o alicerce absoluto para você ter um raciocínio diagnóstico assertivo. Quando a gente detalha esses vilões reumatológicos, a idade do paciente é a nossa principal bússola. Preste atenção nisso. Em adultos jovens, a doença de estio de início no adulto é frequentemente a principal suspeita. Mas, se o paciente for idoso, a probabilidade muda de figura. Nesse caso, você precisa descartar de cara a arterite de células gigantes. E, claro, vasculites sistêmicas como a poliarterite nodosa e a arterite de Takayasu também fecham o cerco das principais etiologias nesse grupo. Agora, quando entramos no território das infecções, existe uma regra epidemiológica que é simplesmente inflexível. No Brasil, pense sempre em tuberculose. Sempre. Especialmente naquelas apresentações mais difíceis, como as formas miliar e extrapulmonar. E dependendo de onde você está no país, a leishmaniose visceral surge como um diferencial obrigatório. Ignorar a nossa epidemiologia local é um erro que a medicina de alto nível simplesmente não perdoa. Para fechar o nosso espectro etiológico, temos as neoplasias e aquele grupo da miscelânea. Entre as neoplasias, por conta daquela liberação maciça de citocinas, os linfomas em estágios avançados, além de leucemias e carcinomas renais e hepatocelulares são os maiores culpados. Já na miscelânea, um conselho de ouro: nunca subestime a febre medicamentosa. Antibióticos e anti-inflamatórios podem sim causar febre. E não podemos esquecer da febre factícia, que é rara, mas costuma aparecer em mulheres jovens que trabalham na própria área da saúde. Fique muito atento a isso. Seção 4. O mapa de investigação. A nossa estratégia sequencial. Bom, vamos traçar a nossa rota de ataque. O passo número 1 é documentar de verdade essa febre. Estamos falando de temperaturas acima de 37,8 graus, no mínimo 4 vezes ao dia. E nesse exato momento, você já suspende todas as medicações que não são vitais.
O passo 2 é a anamnese, minuciosa, repetida, vasculhando o histórico familiar e possíveis exposições. E o passo 3 é um exame físico impecável e diário. Você tem que checar com extremo rigor a pele, a orofaringe, todos os linfonodos periféricos e as regiões genital e anal, sem pular absolutamente nada. Avançando para a seção 5, exames e o veredito diagnóstico. Na hora de pedir exames, a gente começa sempre pelo menos invasivo. O hemograma, por exemplo, pode não dar o diagnóstico na hora, mas é fundamental para buscar linfócitos atípicos. O VHS, a velocidade de hemossedimentação, é uma pista gigantesca. Se você suspeita de aterite de células gigantes e o VHS passa de 100 mm por hora, você tem um forte indício nas mãos. Junto a isso, claro, entramos com sorologias e ciclos periódicos de hemoculturas. E se o básico não trouxer a resposta? Aí, nós escalamos para a imagem avançada. Ferramentas pesadas como o FDG PET-CT e a cintilografia com galho 67 entram em cena. Elas rastreiam o corpo atrás de focos microscópicos de inflamação ou tumores ocultos que a imagem convencional simplesmente não consegue ver. Isso é crucial para nos guiar até o próximo passo. O próximo passo, claro, é ir para o tecido. A biópsia é a ferramenta definitiva. A regra aqui é inquebrável. Achou uma adenomegalia no paciente com FOI? A biópsia desse linfonodo é mandatória. Biópsias de fígado e medula óssea também são procedimentos muito comuns e guiados por imagem para tentar fechar o quadro. E se houver uma suspeita forte de doença intraabdominal, com o paciente perdendo peso e anêmico, a laparotomia exploradora pode ser a sua cartada cirúrgica final. Mas vale um aviso de realidade. Mesmo com todo esse arsenal, as biópsias nos dão a resposta final em menos da metade das vezes logo na primeira tentativa. Sobre o protocolo de tratamento, a mensagem tem que ser muito firme. Tratar no escuro ficou no passado. Aquela ideia de entrar com corticoide ou antibiótico de amplo espectro de forma totalmente empírica praticamente não tem mais espaço na medicina baseada em evidências. A terapia tem que ser cirúrgica, direcionada exatamente à etiologia que você diagnosticou. Identificar a causa real e atacá-la é inegociável. Seção 6. Alta performance em provas. Chegou a hora de aplicar o que nós vimos até aqui. Vamos analisar esse caso clássico de prova, direto da revalidação de Ribeirão Preto. Homem, 18 anos, com febre contínua há 4 semanas. Os exames mostram uma ferritina altíssima, de 5.200. E o mais marcante de tudo, durante os picos de febre, ele apresenta uma erupção cutânea cor de salmão, evanescente, localizada no tronco. Juntando todas essas peças com rigor clínico, qual é o diagnóstico presuntivo imediato? A resposta, sem dúvida alguma, é a doença de Still de início no adulto. O segredo para o alto desempenho aqui é focar nos detalhes críticos e não se perder nos exames normais. Febre persistente, ferritina excepcionalmente alta e esse clássico hash cor de salmão formam uma tríade. Essa é a assinatura patognomônica dessa doença inflamatória. Pegou esses gatilhos, você mata a questão com extrema facilidade. Agora, observe um segundo formato de questão, muito comum em instituições de renome. É uma cobrança bem direta, testando a sua memória epidemiológica pura. Qual é a causa infecciosa mais comum da febre de origem indeterminada? A resposta definitiva, como nós já consagramos na nossa regra de ouro, é a tuberculose. No cenário do Brasil, a tuberculose reina absoluta como a causa infecciosa número 1. Ter essa epidemiologia dominada é vital para o seu raciocínio. Bom, chegamos ao fim da nossa intensa investigação clínica de hoje. Mapeamos desde as causas até os detalhes mais sutis de exames e tratamentos. O conhecimento consolidado está aí. Agora eu deixo um questionamento prático para você. Como você vai aplicar essa precisão e essa estratégia no seu próximo desafio diagnóstico? A excelência está em suas mãos. Um forte abraço e até a próxima. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.